Silva na área de dança. Esse grupo é novo e a gente está empreitando essa ideia de trazer artistas, sejam eles que estejam dentro da universidade ou fora dela, para, a partir das suas poéticas, discutirem temas atuais. Hoje, eu tenho um enorme prazer de ter aqui, que aceitou o convite de vir para Belo Horizonte. Ele veio tocar no Rio. O Neil, ele nós nos conhecemos, né, por causa do SMETAC, que ele escreveu talvez o primeiro artigo em inglês sobre o Walter SMETAC, e nós estamos iniciando um trabalho, uma conversa, né, acerca desse projeto, e aí eu convidei ele para vir aqui para falar de uma experiência artística dele, uma criação dele durante a Documenta de Kassel desse ano, em que ele criou uma instalação chamada Matanza, reproduzindo sons dessa cidade em Cuba, e, ao mesmo tempo, convidando músicos locais para tocar junto com ele e criar essa ambiência desse bar. O nome da instalação é Bar Matanza. Bom, o Neil é uma figura singular aí da música aí norte-americana, dessa nova música norte-americana. Ele, na verdade, é um artista transdisciplinar, trabalha com sound art, trabalha com composição, é professor e diretor artístico do Instituto de Artes Interdisciplinares da Berklee, e vai falar um pouquinho sobre também a escola, a formação na Berklee, e também vai falar um pouco sobre educação musical, quer dizer, juntando tudo isso. Então, tenho um prazer enorme de convidar Neil Leonard para conversar aqui com vocês. Bem, obrigado, Marco. I would like to thank Dr. Scarazati. This is going to in Brasilia for assisting me. I will speak a little bit about my work at Berklee. Então ele queria agradecer o professor Marco Scarazati pelo convite, e ele vai falar primeiro sobre um pouco sobre o trabalho dele na Berklee. I think this mic is the one that's feeding back. Do you want to exchange it? Maybe it's good because that's because it's that. So I speak for maybe 10 minutes about my work at Berklee, and then maybe 30 minutes about my work as an artist. Então ele vai falar mais ou menos 10 minutos sobre o trabalho dele na Berklee, e depois mais ou menos meia hora sobre o trabalho dele como artista. Yeah. But we have to fix this microphone first. It's going to be a problem. If he can lower the monitor. I don't need any monitor, none. Ele falou que tem problema com o microfone, tem que abaixar o monitor. Abaixar o monitor. Ele não precisa do retorno, ele falou. Okay. Because if he cuts that, then there's no feedback. Não? On stage, nothing. No. No. I don't want that at all. Okay. Então ele não quer isso aqui. It's not on. Okay. Okay. But it's got the feedback will be. Yeah. Now it's better. Think so? It's good? Okay. I just don't want to stop in the middle.
Or he can just lower it. I think you can hear it feedback. So I'll get so distracted because. Yeah. I think something's feeding back. I don't know what it is. Hello? Hello? Just kill the power. Perfect. Excellent. Perfect. Perfect. Okay, now we go. So for the past, the other ones, well, we get some feedback. We live with it. For the past 20 years, 24 years, I teach at Berklee College of Music in Boston. Então, ele tem ensinado na escola de música de Berklee nos últimos 24 anos. And since 2010, I have had the opportunity to help young musicians work with artists outside of music. E desde 2010, ele tem tido a oportunidade de trabalhar com os alunos jovens e com artistas fora do campo da música. So the idea is to help them develop a interdisciplinary practice that has music and dance or fine art or poetry or film. Então, a ideia é desenvolver uma prática artística que inclua não só a música, mas também cinema, artes visuais, dança, poesia. Yeah. And it's not only because my own taste includes many collaborations with artists outside of music, but it's also because in the 21st century, there are increasing opportunities for musicians to work with artists from many disciplines. Então, essa ideia da interdisciplinaridade não é apenas por um gosto pessoal dele de trabalhar com artistas de outras áreas, mas também porque no século XXI existe essa oportunidade, quase uma demanda de trabalhar interdisciplinarmente. And even to work in a way where their own practice, as we would call it, transdisciplinary. So interdisciplinary would mean a dancer and a musician, and transdisciplinary might be the musician and the dancer are one person. Okay? Então, ele está fazendo a distinção entre interdisciplinaridade, por exemplo, um músico e um dançarino, dançarina dançando, colaborando juntos, e transdisciplinaridade é os artistas criando uma coisa una, né, criando uma coisa nova. And they're both a legitimate practice, but because I work in a music school, as we say in English, to keep their feet to the fire, I insist they do sound now, and the people that they collaborate with can do dance and installation and video. Bom, como ele é professor na escola de música, então ele puxa a sardinha para o lado dele e insiste que os alunos ficam na música. You insist that your students work with music? Sound specifically, music and com sound. Som, especificamente com som, né, nessas colaborações. So I will very, very briefly show some images of us in the process of working. Rapidamente ele vai mostrar algumas imagens do trabalho dele em processo. This is my training, so I come from this world. Então esse é o mundo dele. And this was a collaboration we did for, I think we did this twice. I took a group of students from Boston to Havana, and we collaborated with young artists in Havana. So I show you a couple pictures. The thing which I think was also is important for young professionals is to learn to work outside of your comfort zone. So the things you're comfortable doing, but for my students, I think it's very important for them to work with people that they might not be comfortable working with. That would be a new experience, and they have to problem solve and adapt and essentially build a bridge that might be between a different culture, a different discipline. Okay,
Por 2 vezes ele levou um grupo de alunos para Havana, para Cuba, para trabalhar com artistas de lá. E ele acha que isso é muito importante para os jovens trabalhar profissionalmente fora dessa zona de conforto, né, para tentar solucionar problemas, criar pontes e ter experiências novas que estão fora da zona de conforto deles. So this is a collaboration we did with dancers from the principal contemporary dance group in Cuba, Dança Contemporânea. Então, essa foi uma colaboração com o Dança Contemporânea, que é um dos principais grupos de dança de Cuba. Yeah. And this was just a very shot from a rehearsal. É uma foto de um ensaio. What is this? Okay, this was a workshop we did in Germany with a digital design program. Então, uma oficina que foi feita na Alemanha com um grupo de design digital. So it's a very, it's hard to see the image. Maybe if you can lower the lights, it's easier, but these are, Abaixar as luzes, por favor. these are 3 areas. One musician's here, one musician's here. Obrigado. And one musician's here. So we're performing, and there's 1, 2, 3 screens of video generating an animation in real time. Então, ele tinha 2 músicos e telas, 3 telas interativas projetando imagens. Então, realmente So these are where the German professors and students were working. This is all video. Então, esse é onde os estudantes e professores alemães estavam trabalhando com vídeo. And these are the images that they're never, it's not a file. It's not a recorded video. It's a video they generate in real time. E isso é um vídeo, eram imagens que eram geradas em tempo real. Quer dizer, não eram gravações, não eram arquivos, eram criadas no momento. So one year we actually came to Bahia and did a collaboration with the Federal University of Bahia. Eles também foram à Bahia e colaboraram com a Universidade Federal com a UFBA, Universidade Federal da Bahia. And some of these projects, I guess, when you build a bridge, without knowing, I'm interested in building bridges, but when you build the bridge, the next thing you know, the project gains a new life, and the bridge stays, and the contact grows. Então, ele tem muito interesse nessa ideia de construir pontes. Então, depois que ele atravessa essas pontes para esses terrenos desconhecidos, a ponte fica, né? Então, esse é o interesse So dele. the work begins to take a life which you did not expect because you made this bridge. E o trabalho começa a ter uma vida muito própria. Yeah. And for this reason, I'm actually here today because through this project, I met Marco. Então, foi através desse projeto na Bahia que ele conheceu o professor Marco e está aqui hoje. So in Bahia, of course, as I saw the instruments of Walter Smetak, the Swiss-Brazilian transdisciplinary artist. And my proposal to students was to come to Brazil and do a project that would include research about Smetak's work, but the students would make original works of art. Então, lá ele viu os instrumentos de Walter Smetak e a proposta de levar os alunos para lá incluiu também a ideia dos alunos construírem instrumentos próprios a partir de Walter Smetak. So this is a rehearsal. The students in the back are from UFBA, the University of Bahia, and the students in the front are from Berklee. Okay? Então, estudantes de trás da UFBA e os estudantes em primeiro plano da Berklee. So of course, Smetak's instruments are very handmade, not electronic. It's very things that we could make with a gourd, with a piece of a cello, things which are very tactile. Então, os instrumentos dos Smetax são muito táteis, né? Feitos a partir de materiais como cuia, como pedaços de violoncelo. Yeah, but with the same idea of inventing new instruments, I have a student, Jason Lim from Scotland,
who, he didn't buy this. He made all of these instruments. Então, tendo essa mesma ideia dos metac, eles começaram a construir instrumentos que também não eram necessariamente só táteis, né? Então, essa caixa foi construída por esse aluno, que é escocês. Foi completamente construída por ele. And this was the concert we did in the Goethe Institute in Bahia. Show no Goethe Institute, na Bahia. This is a part of a workshop we did with traditional Chinese musicians in Shanghai. Então, workshop com músicos tradicionais chineses em Xangai. And they're from the Shanghai Theater Academy. Academia de Teatro de Xangai. This is a trip we did to Broadway where he was my student 15 years ago. And he does all the computer synthesizer work for Spider-Man on Broadway. Então, essa é uma viagem que fizeram para Broadway. Então, dos produtores, dos profissionais que trabalharam no filme do Spider-Man foi aluno dele há 15 anos atrás, e ele era responsável pelos sintetizadores e pelo som do filme Homem-Aranha. So part of our interest is in the connection between very experimental work and very popular work. So there's a circularity between very, very studied work and very, entertainment. Então, a ideia dele é fechar essa espécie de círculo entre trabalhos experimentais e trabalhos populares. So actually, these are all my students at one point. He also worked on Broadway. He does technology for Broadway. He performs on Broadway. So their work is, even though they do experimental work with me much of the time, they work for Broadway, they make sound for computer games, they do all kinds of things connected to entertainment, where the market is. Sim, então, dois dos alunos dele, ele deu exemplo, que trabalham com ele na Berklee, né, trabalho acadêmico, experimental, mas também estão envolvidos em jogos, tecnologia de jogos, cinema, Broadway. Então, estão ligando essa espécie de conhecimento mais erudito e o mercado. This was a project where the students, the same student who made the synthesizer that you saw in Brazil, he designed this system of interactive lights for the inauguration of a new building at the college. Okay? Então, aquele mesmo aluno que a gente viu, que tinha construído aquela caixa, né, de sintetizadores, ele também criou essa espécie de show de luzes para comemorar a inauguração da sede nova da Berklee. I go through the slides of this. They kind of explain themselves. But this is what he does 20 hours a day, just because he likes to. Então, é isso ele fazendo o que ele faz 20 horas por dia, porque ele gosta. Então. And this is the construction of the lights in the building. Esse foi o processo de criar essa espécie de instalação de luzes no prédio. Então, todo o processo de montagem. And actually, this is him, again, Jason, but they're playing music on stage, and outside there's this is a video of the front of the building outside. So they're playing the building while they play the music. They're playing the building. It's no, this is newer. It's a cafeteria, but it's like stage cafeteria. Então o mesmo aluno tocando, né, ao mesmo tempo em que uma projeção dessa instalação de luzes projetada, né, no palco. And then the last one I'll show you is a project we did with the Massachusetts Institute of Technology that has a program that's called Art, Culture, and Technology. Então, agora ele vai falar de uma colaboração que ele fez com o MIT, que é o Instituto de Massachusetts Technology. Acho que todo mundo conhece, né? E o nome do programa é Art, Culture, and Technology. Então, arte, cultura e tecnologia. And so in this case, the students, my students, the Berklee students, collaborated with engineers. Então, dessa vez, os alunos colaboraram com engenheiros. And this was so this is one of the Berklee students in an installation a sound installation. It's a satellite. It's a
telecommunications tower, and this was one of the spaces they did artistic interventions in. Então, esse também é um aluno do Berklee, nessa espécie de um satélite que foi criado, que era um ambiente onde foi feito essas experimentações com som. So they have a very extravagant atelier for building things. Então, eles têm um ateliê assim, fantástico para construir essas coisas. Yeah, that's not Berklee. MIT, não é Berklee. So now I changed to a presentation on my own work. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre o trabalho dele mesmo, Or artista. my artistic work. I think it's this one. Okay. So I've done a lot of work as a saxophonist and working with many kinds of musicians. And I've done a lot of work with computers and music. And I will show you one of the computer music projects I did. Então, ele trabalhou muitos anos como saxofonista, com vários tipos de músicos e também com tecnologia. Yeah. So in this case, in Portugal, in the city of Porto, a group of composers asked me to participate in a project that involved writing music for a theater full of people with cell phones, and the musicians played their cell phones with the audience. Então, esse projeto foi no Porto, em Portugal, e a ideia era fazer uma performance em que ele tocasse num auditório cheio de pessoas e tocasse com os celulares das pessoas. And one of the things which is really interesting about this project is there are many things that are very interesting, but it was a anniversary of a technology center in Porto. It's called INES, the Institute of, it's a computer science institute. And when we did this performance for INES, the concert for the anniversary of INES, they got more publicity for an art project than any of their previous technology projects. Então, esse projeto foi feito no Instituto de Ciências da Computação de Portugal, eu não entendi exatamente o nome, mas ele disse que, durante esse evento, eles receberam mais publicidade por esse show que foi feito com celulares do que qualquer outra publicidade feita pelo Instituto. Foi no aniversário desse Instituto. So this is part of the publicity. Ele vai tocar parte da publicidade do Instituto. Eu só sei que é um espetáculo onde eu não tenho que desligar o meu telemóvel, que é extraordinário. É entrar, ligar o aparelho e ouvir a música que me vai dar o aparelho. Além da música dos outros aparelhos e da orquestra propriamente dita. Não? Instalei a aplicação que vai tratar de organizar o espetáculo e sei que ao nível do espetáculo quem estiver a assistir tem o papel de interagir. Eu vi uma pequena demonstração que era assim, aquele som eletrônico de um telemóvel. Ti, 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 ti. E aí eles falam, imagina quando tiverem 1000 telemóveis ligados. E ainda por cima, ter a oportunidade de ser instrumentista num concerto, eu acho fabuloso, de maneira que estou muito, muito, muito entusiasmada. Senti que, à medida que ia sentir estímulos do próprio telemóvel, ao pressionar o ecrã, produzia sons, produzia cores que interagiam com todo o espetáculo. E senti que, no fundo, estava a dar algo de mim, a contribuir para todo aquele espetáculo de cerca de 1000 pessoas que estavam ali presentes. E eu era uma delas e ia contribuir com um som, um toque no ecrã, estava a dar um pouco de mim, sim.
Bem, acho que foi um espetáculo inovador, eu nunca tinha assistido a nada parecido a isto, nomeadamente a interação com os telemóveis. Eu gostei muito do espetáculo, não tanto pela parte musical, não sou grande apreciador deste tipo de música, mas pelo desafio tecnológico. Fiquei impressionado e gostei bastante. Quer do ponto de vista técnico, é uma surpresa, não sabíamos como é que o sistema ia reagir, quer do ponto de vista artístico, nós não sabíamos como é que os telemóveis iam soar, nós não sabíamos, mas sobretudo não sabíamos como é que as pessoas iam reagir. E esse é um fator absolutamente determinante, que é, nós estamos a colocar a nossa peça nas mãos de pessoas que não a conhecem e cujas motivações nós não conhecemos, cujas experiências musicais nós não conhecemos, e estamos à espera que o desafio que nós lhes lançamos seja suficiente para que elas sintam a vontade de fazer música connosco. E acho que isso foi cumprido. So I'll show you a little bit of my participation in this project. Ele vai mostrar um pouco da participação dele nesse projeto. And that would be this one. So from looking, if you could be in the above the audience and look down, the map of the stage, of the room, of the audience looks like this, with the performers up top on stage and all of the rows, all the rows going to the back of the theater. In fact, we spoke to, this computer communicated with 1,000 phones, but to make it at all possible, we actually spoke with, the computer would address, each one of these squares is 30 telephones. So when you see this light up and you hear a sound, that one sound we're going to hear right now is actually performed by a group of 30 people. So this is actually a score, una partitura, no? A score for the audience. When their phone turns bright, they touch the phone, and those 30 people together play a sound. So there are 6 columns and 5 rows, so there's 30, it's a grid of 30 different groups of people. Ok, então vendo de cima a plateia, o teatro visto de cima, você teria os performers, os músicos na frente, e depois as fileiras. E cada quadrado daquele, ele vai tocar uma coisa para frente, cada quadrado azul daquele significa equivalente a 30 celulares. Não é? Então, essa rede era formada por 6 colunas e 5 linhas, não é? E aí, de forma que esse agrupamento visual forma uma espécie de partitura, não é? Então, quando o celular dela ficava azul, significava que ela estava tocando, né? Que ela estava participando da. I mean, actually, if we think of if you're familiar with Walter Smetak's work through your studies with Dr. Scarazati, Smetak, the Brazilian Swiss composer, has a piece for 24 flautas called Pindorama. Então, se vocês estiverem familiares com o trabalho do professor do Walter Smetak, por exemplo, através do trabalho do professor Marcos Carasati, vocês vão se lembrar que ele também tem um trabalho para 24 flautas chamado Pindorama. Que é So this is actually what I see on my computer screen, and this is sending the information to the phones, light all 30 phones to a bright blue now, and then the people with the mobile phones will know, okay, touch it now. Então, isso é o que ele vê na tela de computador dele. Então, se ele, por exemplo, toca esses 30 computadores, 30 computadores vão ter essa possibilidade de participar, de interagir com a música. So this is how I begin the performance. This is software which I made. Então, esse software foi criado por ele. So it's like a spatial
counterpoint between 30 groups. Então, um contraponto espacial entre 30 grupos. And the sounds are all the sounds of me playing saxophone. E todos os sons são os sons do saxofone tocado por ele. So we play it together. Tocam juntos. I played some in advance that I play on the stage, but they play with me. Então, alguma coisa ele toca antecipadamente, mas muito do som é ele tocando junto com os celulares. So stop that there. We are, just a second. So that's a piece, the name Telkari is the Persian term for filigree. Filigree? Filigrana. Filigrana? Yeah, filigree. Então, a Telkari é o nome persa para filigrana. Which is a specialty in Porto, where the piece was made. Tem uma especialidade lá do Porto, onde foi gravado essa peça, onde foi gravada a peça. And I was thinking when I made the piece that with filigrana, every little piece of wire by itself is insignificant. But when you see how the wires, what's constructed with the wires, it is magnificent. Então, cada fio, cada arame, wire. Yeah, like thin for for earrings, for filigree. So every little wire is by itself insignificant, but when you see the design from a distance, it's magnificent. Então, cada peça, cada pedaço é insignificante, mas quando se junta todos eles se torna uma coisa maior. So what I was doing with the cell phones was treating them a little bit like the little wires. Each cell phone is a little wire, but the entire design is a construction which is a collective construction which is greater than any. Each cell phone does something simple, but they make it part of a very complex mosaic. Então, a ideia é tratar cada um dos celulares como uma espécie de arame, espécie de fio que em si é insignificante, mas quando colocados juntos constroem essa coisa maior, esse produto maior. So now I want to kind of talk about a couple more recent works, and I will begin with work that I started doing in the city of Matanzas, Cuba. Então, agora eu vou falar de alguns projetos mais recentes. Então, um deles foi feito na cidade de Matanzas, em Cuba. And to give a little bit of background, in 2010, well, let me say this. For the background, because of the socialist project, the small businesses were very restricted for 50 years. Então, devido ao projeto socialista em Cuba, os pequenos negócios, as pequenas
Selling bread. Sim, os Selling pequenos onions. Comércios foram bastante restritos em Cuba nos últimos 50 anos. Yeah. So, of course, there was a thriving black market for onions and bread. Então, obviamente, havia um mercado negro muito ativo, muito vibrante para coisas como cebolas e Onions, garlic, alho, bread, pão, etc. Milk, Leite. whatever they could sell. Então, qualquer coisa que pudesse ser vendida no mercado negro. And so it was being in Cuba in maybe 1990, these black market people go by your house, and it's like shopping on the internet. They come and they whisper in your window, would you like bread? Would you like socks? Would you like a T-shirt? So there was a very kind of quiet marketing, traveling people marketing, but it's whispering. Então, durante a visita dele a Cuba nos anos 90, ele presenciou essa espécie de mercado negro que era como fazer compras na internet. Eles vinham até você. Então, na casa, você ouvia o sussurrar dos vendedores oferecendo meias, oferecendo pão, etc. So, in 2010, this man was driving his vehicle by the house, and he was selling bread and announcing this. And I had never seen anything like this. It was I didn't know what he was. Então, ele viu esse homem que estava nesse veículo vendendo pão e anunciando o pão. E isso surpreendeu, porque ele nunca tinha visto nada assim. And the entire city at maybe 9:30 in the morning is people selling bread. 100 people walking throughout the city selling things. Então, às 9:30 da manhã, tem todo mundo vendendo pão. Tem 100 pessoas vendendo coisas na rua. Então, isso impressionou muito. So I had an idea to do a performance with them. Então, eu tive a ideia de fazer uma performance com essas pessoas. And again, this is a project which began to get the project wouldn't stop. I did it once, and it kept on growing. But I'll show you the first time. O projeto começou a crescer. Ele vai mostrar a primeira. So he is selling perfume, Chanel No. 5. Então ele está vendendo perfume Chanel número 5. And obviously it smells nothing like Chanel, or looks nothing like Chanel, but he is announcing it's Chanel. Obviamente não tem o mesmo cheiro do Chanel número 5, mas é anunciado como tal. And this was my wife, who I work with often, Maria Magdalena Campos, had a art show. And she said, Neil, will you make music for my art show? And I said, no, because I know we will not get any speakers, we will not get any playback, there'll be no technical support, but maybe I asked these street choirs to come and do a performance. Então, a mulher dele, com quem ele colabora em vários projetos, é uma artista plástica, Maria Magdalena Campos, e ela perguntou se ela faria uma exposição e se ele faria música para a exposição. Ele disse, não vou fazer, porque não vai ter microfone, não vai ter suporte técnico, não quero contar com isso, depois não vai ter. Mas eu vou chamar essas pessoas que vendem coisas para participar. And when you think of it, there's a very famous Cuban song called Manicero. Tem uma canção cubana muito famosa chamada Manicero. Manicero, the peanut vendor. Manicero, who sells mani. Vendedor de amendoins, Manicero. Yeah. And so I thought, okay, then we have the Manicera, we'll have Chanel, we'll have whatever they can sell, and they can keep the money. So we pay them, but also they can sell their product, so they can sell perfume, they can sell to the women, they can sell peanuts to the kids, and this will be a sonic performance. Então, uma performance sônica, onde ele chamava essas pessoas para participar. Então, eles pagavam as pessoas para fazer a performance, mas também as pessoas poderiam vender os produtos delas dentro da exposição. Então, podiam vender perfume, Chanel número 5. But this liberalization of business was so new. Então, mas essa... The liberalization of business, the permission to sell. Então, a liberação desse tipo de serviço de vendedores era tão novidade that the police did not agree with the performance. Que a polícia não sabia, não concordava não concordou com a performance. So I felt very bad because my intention was not to make any trouble. I thought it was very
benign, what I was doing, playful. Então ele se sentia muito mal, porque a ideia não era causar nenhum tipo de tumulto. Ele achou que seria uma apresentação totalmente benigna, sem ser muito... Não teria nenhum efeito. It was not any notion of making any trouble. Não teria nenhuma noção. So in, I think it was 2000 and, I think it might have been 2001, no, 2000 and maybe 11, I was asked to do another intervention in Cuba. 2011? Yeah, I believe So it's em 2011. 2011, ele foi convidado a fazer outra intervenção em Cuba. I said, okay, now I come back, I do another performance with them, but this time I make sure they don't get arrested. Então, agora, dessa vez, ele queria voltar e fazer uma performance com essas mesmas pessoas, mas certificando-se que elas não seriam presas. Yeah. And in fact, the arrest is probably over in an hour. They just want to hassle him. Então, ele disse que, na verdade, eles foram presos, mas foram soltos dentro de uma hora. A ideia era mais um assédio mesmo do que mantê-los presos, na primeira ocasião. So for the Havana Biennial, I did a program that's like the television show American Idol. Do you know that? Yes. Yeah. Do they know that? They probably know something similar. Similar. Whatever the Brazilian equivalent is. So for the Bienal de Cuba, ele fez um projeto que era baseado num programa de TV chamado American Idol. Acho que é similar a The Voice, que as pessoas competem, não é? E tem um vencedor no final. Certo? But the idea was to, in a public place where the police could not come, to have a competition for these pregones, for these cries, and give them a prize. Então, a ideia era fazer essas competições em lugares públicos, onde eles não pudessem ser presos, para que esses pregões, né, as pessoas que faziam esses pregões pudessem se manifestar livremente. Yeah. So this is a art center, the Wilfredo Lam Art Center, so I know they cannot be arrested there. Então, esse é um centro artístico, centro de artes, e ele sabia que as pessoas não podiam ser presas lá. And so instead of having them on the street, this man is selling flowers, he's making his pregón high, where you would have a politician or the Pope, in a very exalted position above everyone. Então, esse vendedor de flores, por exemplo, não está na rua, mas está num lugar alto, num lugar que provavelmente seria dedicado ao Papa, ou a alguma autoridade. And this was a jury. I did not participate in the jury because the things they say are so vernacular that they're so cubanismos. I don't want to be the judge of if the poetry of their pregón is genius, or if the humor is genius. So I found a group of local musicians to be the jury. Então, ele não participou como jurado, né, nesse programa, nessa competição, porque ele achou que, quer dizer, boa parte da poesia dos pregões e do humor dos pregões tinha a ver com conhecimento linguístico que ele não tinha. Então, ele convocou artistas locais para fazerem parte desse grupo de jurados. So the result of this work was the Cuban television came and repeated, when I left, they repeated the entire performance with the same jurors and the same pregoneros on television. With the same street vendors and the same jury. Okay. The television asked them all to repeat the performance on television. Okay. With the same winner? Just to clarify. I don't know if they had the same winner, but it was the same group of people. Ok, então depois que ele saiu, voltou para os Estados Unidos, a televisão pública quis reencenar o programa. Então foram lá e filmaram os mesmos pregões com os mesmos jurados. Então, quer dizer, reencenaram todo o processo. And the pregoneros came to us later and they said, thank you because now we have a legitimacy. There's a little less trouble for selling things because at least for 1 week, we were like a national idol or icon. Então, os pregoneiros que fala, não é? Pregoneiros. Pregão, mas não usa pregoneiro. O vendedor, então, Então, esses vendedores ficaram muito agradecidos, porque pelo menos uma semana depois eles eram grandes atrações, grandes astros, né, e estavam intocáveis. Podiam exercer sua profissão livremente. And
I think it's in here. It's too small. But it was also on the front page of the newspaper. E eles saíram, então, na primeira página do jornal. And actually, this was very useful because now when I go to Cuba with recording equipment, if I take all of this to go into the country to record, I bring this newspaper to show the customs. Então, agora, essa entrevista, essa matéria no jornal fica uma espécie de documento que o ajuda a entrar no país quando ele tem que levar muitos equipamentos tecnológicos, né, que é motivo de suspeita. Então, isso facilita o trânsito dele para Cuba. So the last time I went, I said, "This is Raul, this is Chavez, and that's me." And they say, "Okay." So that's Raul Chavez and that's me. So he's together, the same page. So to finish this part of these pregoneros, after the Bienal, I made an installation using video and 10 speakers, and I called it Pan Verdadero, True Bread. So, depois disso, ele fez essa instalação com telas e 10 alto-falantes, né, que ele chamou de Pão Verdadeiro, True Bread or Pan Verdadeiro. And this was yet another collaboration where I paid them all. I told them that I would like to collaborate with you and do a piece which is a kind of a video sound portrait of you. So some people said no, and that's okay. And some people said yes, and they let me follow them for maybe 15 minutes in the morning. Então, ele fez essa espécie de retratos visuais e sonoros com alguns desses vendedores, né, que falavam esses pregões. Ele pagava para essas pessoas, né, e pedia, eu poderia fazer esses retratos com vocês? Alguns deles se recusavam, mas alguns permitiam. Então, nesse caso, ele seguia essas pessoas por 10, 15 minutos na rua para fazer esses retratos sonoros e visuais. I show maybe I show a fragment of that. Vai mostrar um trechinho. That's not that. I'll play this one. I'll play this one. I'll play this one. And this was the first one I went to go record. Just wanted to get audio. But when I saw him coming down the street with this wheelchair, with his refrigerator, I had no intention of making a video piece. But seeing this, I said, no, I have to use this. Então, ele não tinha intenção de fazer um vídeo, ele ia fazer só o som. Mas quando ele viu esse homem carregando essa geladeira em cima de uma cadeira de rodas, ele teve que fazer o vídeo também, teve que registrar visualmente. And plus, it's capitalism arriving on a wheelchair, which was just the poetics of this was, I mean, a contemporary artist can't find a better way to, make a social critique. Então, nenhum artista contemporâneo pode pensar numa crítica social mais contundente do que uma geladeira em cima de uma cadeira de rodas. Capitalismo. Capitalismo em cima de uma cadeira de rodas. É isso que é a metáfora que ele viu. I would go through this very quickly because I have one more piece I want to show. I don't spend much time with this now. But actually this, yeah. So I don't show more of this now, but it was a very involved project using these videos and their sounds and their collaboration. Now I go to a newer project. Então, ele vai mostrar só esse trechinho por causa do tempo, mas foi um projeto que envolveu muitas pessoas, e, com
com som e vídeo. E agora ele quer mostrar outro projeto também recente. Yeah, and again, I think I'll go very quickly. This was, after making that work in 2016, I went to the studio of a very important painter named Robert Rauschenberg. Ok, então depois... No, in Florida. Florida, ok. Então ele foi no estúdio de um pintor chamado Robert Rauschenberg. And this was the artistic residency. So Rauschenberg died. He left his studio for living artists to work. Então esse pintor morreu e foi uma espécie de residência. Ele deixou e o estúdio dele ficava aberto para artistas que quisessem trabalhar lá. This is he has 5 or 6 buildings. Então tem 5 ou 6 prédios. And this is a place that I would go and practice saxophone every morning. Então esse era o prédio onde ele ia praticar saxofone todas as manhãs. This is the primary studio. Esse é o estúdio principal. And this is inside that studio. Dentro do estúdio. The piano was a gift from the performance artist Laurie Anderson. Então o piano foi um presente de Laurie Anderson. And this is again above. The studio is down below, but I would play in the studio, play the piano, play the saxophone. Então ele tocava piano, tocava saxofone no estúdio. Essa é uma plataforma acima do estúdio que está lá embaixo. They have a sound studio, so I work in the sound studio. Ele trabalhava no estúdio de som. And I'll play just a moment of what I created there. So the idea here was really was to make what I made was a sound collage that was saxophone, electronics. This time, no pregoneros, no telephones, just all saxophone electronics. Então, o projeto que ele desenvolveu nesse estúdio foi essa espécie de sound collage. Uma colagem de som com saxofone e computadores. Electronics. Electronics, yeah. eletrônicos. And I published this on an LP recently. Então ele publicou esse trabalho em LP recentemente. And I play maybe just 1 minute so you can get an idea. And then I come back and talk about this later. Então ele vai tocar 1 minuto para vocês terem uma ideia do que é e depois ele fala um pouquinho sobre o trabalho.
the music is very, relaxing, very introspective, kind of has a flow, not like you're dancing, but like maybe like you're a river. So I didn't, again, this is a work I didn't intend to make. I went to the studio and started to play the piano and play the saxophone in that room, and this is what I made. Então a música é relaxante, ela tem uma fluidez, como se fosse um rio. Ele não pensou nisso a priori. Essa foi a composição que apareceu enquanto ele estava no estúdio. So the last piece I'll talk about is the piece I did for the exhibition Documenta, which is the most ambitious, largest scale international exhibition. Então, o último trabalho que ele vai comentar é o trabalho que ele fez para a Documenta, que é o evento de maior escala, o evento mais ambicioso que ele participou. It was created after World War II in Germany, with the vision of creating a new platform of thinking about the future. Então, essa Documenta foi criada na Alemanha, em Kassel, na Alemanha, depois da Segunda Guerra Mundial, como uma espécie de plataforma para se pensar em possibilidades para o futuro. And so, to me, this was a tremendous privilege, and I was asked to create a piece related to, I chose to or proposed a piece related to Cuba this time. Então, para ele foi um privilégio enorme participar dessa Documenta, e ele propôs criar uma peça baseada no trabalho dele em Cuba. And my intention was to see if I could find a way to incorporate saxophone, electronics, field recordings, but at a kind of a higher level than I had been able to do it before. So to try to do it in a way which was even more connected and even more where the elements talk to each other even more than I had previously. Então ele queria criar uma peça que envolvesse saxofone, envolvesse música eletrônica, envolvesse gravações de campo, mas de uma maneira mais articulada ainda do que ele já tinha feito, em que esses elementos conversassem entre si de uma maneira ainda mais coordenada, mais integrada. And so, as with the pregoneros, with the street vendors, that was kind of like a map. It was like your experience in the city. You hear one in this speaker, one in that speaker, one in this speaker. So it's sort of a sound map of the city. Então a ideia é criar uma espécie de mapa sonoro da cidade. Então, em cada um dos alto-falantes tinha um pregoneiro, né, um pregão. Of course, it's a map only of the merchants. Então é um mapa apenas dos vendedores. So this time I decided to do a map of the entire province. Dessa vez, a ideia era fazer um mapa da província inteira. And I spent a year recording different sounds, and I will show you some examples. But I spent a year recording and trying to decide, I can't show everything, what would be the most sounds which for me are most emblematic of this province, and that talk to each other well. Então ele passou um ano gravando vários tipos de som, né? E o desafio foi selecionar quais desses sons que seriam mais emblemáticos para se representar essa província. And I have to say that being from North America, my selection was kind of comes without. It is a foreigner's selection. My selection of the sounds was based on what appealed to me as a foreigner. Então, a seleção dele se baseou nessa percepção dele como estrangeiro, como alguém norte-americano que estava ouvindo esses sons. And so, the things which I have as a foreigner, which a local person has, but has in a different way, is my curiosity, and the things that happen by serendipity to a foreigner are different than what happens to a local. Okay? Então, as coisas que a curiosidade dele e as coisas que acontecem ao acaso
foi o que acabou selecionando, acabou influenciando essa seleção. And some of the things which I'm curious about are how this culture connects to the culture in the United States. Então, algumas coisas pelas quais ele se interessa é como que essa cultura se relaciona à cultura dos Estados Unidos. So, here we go. Of course, I had to go to a bar. Claro que ele teve que ir em um bar. But this particular bar was very fascinating because my wife and I were looking at making a bar for Documenta. Então, esse bar também era fascinante, porque eles estavam também procurando criar um bar para Documenta, criar um espaço de um bar. And we wanted to call the bar Bar Matanzas. A gente queria chamar de Bar Matanzas. And he wanted to make a bar called Bar Matanzas. E ele também queria fazer um bar chamado Bar Matanzas. So the discussion with him, we proposed to bring him to Documenta because I'm a musician making a bar. I know nothing about running a bar. I know nothing about I can make 2 drinks, but he's really good. Então, quer dizer, ele convidou para ir para a Alemanha com ele porque ele queria construir um bar, mas não sabia nada sobre o que fazer num bar, como fazer drinks, e ele sabia. So I can collaborate with a pianist or with Marco, but why not collaborate with the bartender? Então, ele podia colaborar com o pianista, com o Marco, mas também com o barman. And he was actually very, very interesting because he knew all of the artists, all the intellectuals, and had a very kind of rigorous intellectual life. He could talk to somebody who wants to get drunk, or he could talk to somebody who is a very kind of high-level specialist who visits his bar. E é interessante também porque ele conhecia muitos dos músicos locais, muitos dos intelectuais, então ele podia conversar com um bêbado comum de fim de noite, mas também podia conversar com alguém que tivesse um assunto mais intelectual. This is actually in a place called Cienega Zapata. Cienega Zapata? Cienega Zapata, é um lugar... There was the Bay of Pigs. I don't know which... Baía dos Porcos, é. Yeah, and this is actually where there was a kind of a United States sponsored Cuban American invasion of Cuba in the 60s. Então, é um lugar onde houve uma invasão americana durante os anos 60 em Cuba, Bahia. But I was very interested because I had the opportunity to go with a biologist who took me to Cienega Zapata for 5 days to just observe the sound and make recordings. Então ele teve essa oportunidade de ser acompanhado por um biólogo por 5 dias nesse lugar para gravar os sons do lugar. And so when you think of it, we can imagine what a place like Cuba sounded like before people arrived. Então, é mais ou menos como o som que havia em Cuba antes que as pessoas chegassem. This is a place called Rio Canimar. This is back to Cienega Zapata. So these are hunter lodges. Então, cabanas de caçadores. This is Lago de Maya. So some of the sounds, there was a very extensive time listening to what the land sounds like without people. Muito tempo gravando o som que tem a terra sem as pessoas. And actually, I will predicate this I will say that I recorded so many sounds. What I used in Documenta was a fragment. Então, ele gravou muitos sons e ele usou apenas um fragmento na Documenta. This is the site of the largest sugar plantation in the 19th century in Cuba. Então, esse é o local da maior fazenda de açúcar
de cana-de-açúcar de Cuba no século XIX. 1840, 1850. With an extraordinary bell tower that's now been kind of destroyed, but it was that is not a simple bell tower. That's like a 3-story bell tower. I wish I could have recorded that, but... Então ele não conseguiu gravar, mas tinha essa torre assim, magnífica com sino de 3 andares, mas ele não pôde gravar o som do sino. But it's actually was a very powerful visit because the 700 slaves who lived there, their descendants are still there. Então foi muito impactante para ele, porque nessa fazenda trabalhavam 700 escravos, né, cujos descendentes ainda moram no local. And in here they have a museum that includes pieces of altar that they bring from Africa. Okay, então tem um museu ali com pedaços de altares que eles traziam da África. In the room where they perform, they have a house for every saint. Eles têm uma casa para cada santo. Which is very unusual for Cuba. Que não é comum em Cuba. This is the only place. O único lugar que ele encontrou isso. And a friend of mine who was a musicologist arranged for me to go and record them. Então ele conseguiu ir e gravar através de um amigo musicólogo. And again, I explained to the musicians, I'm making a piece which is a sonic portrait of your province, and I would like to pay you to collaborate with me on this project. E de novo ele explicou que para essas pessoas que ele estava fazendo essa peça para a Documenta e que ele queria que eles colaborassem com ele pagaria, claro. Então foi uma colaboração mesmo. So again, like working with a biologist, you want to make a bridge or begin to make a relationship with these specialists and see what comes from the discussion. Então, como ele fez com o biólogo, né, construir essas pontes para saber onde que elas levam, o que elas trazem para a discussão. And in this case, I couldn't use the music because it was so powerful that I decided it doesn't belong in the installation because it is too dominant. Nesse caso, ele nem usou o som que ele coletou ali, porque ele falou que era tão poderoso, era uma coisa tão forte que era muito dominante para a exposição dele. Yeah, I'll play just a short fragment. Ele vai mostrar um fragmento. So this is not an official ceremony. They're doing this because I came. And I was the only person in the room other than them. Então não era uma cerimônia oficial, eles estavam tocando a pedido dele, que era a única pessoa na sala, além dos performers. And there's this amazing moment where this woman comes who is part Chinese. Então teve esse momento meio mágico porque essa mulher chegou, que era uma mulher parte chinesa, né? Ela era chinesa cubana, Cuban Chinese. Yeah. Yeah. So in this plantation, the cooks are from China. Então Yeah. Okay. Então os cozinheiros eram da China. And they're all men. Todos so homens. Only men came from China. Então os homens chineses vieram da China para So trabalhar. then they mix with these people. E aí houve a miscigenação e ela é uma descendente. Né?
again, this is just the process of seeing, trying to understand what's there, what relates to sound, meeting artists. Então, isso foi uma tentativa de ver o que havia lá, que sons haviam, encontrar os artistas. Yeah. But now I've done this more than once. So every time you go back, you go a little bit further. Então, agora ele já foi mais de uma vez. Então, cada vez que ele volta, ele consegue ouvir um pouco mais. This is another town. Essa é outra cidade. And this is a group that I recorded in Matanzas, and they're actually a band. The name is Los Moniquitos de Matanzas. Então, esse é um grupo de Matanzas. O nome é Los Muñequitos de Matanzas. Yeah. No, just Matanzas. Yeah. And he was one of the older people in the group. Dos mais velhos, esse senhor, dos mais velhos do grupo. And the songs that he learned as a boy were when he was carrying sugar on the docks. Então, as músicas que ele aprendeu quando criança eram músicas de trabalho, quando ele carregava cana-de-açúcar até o porto. Yeah. And that sugar, of course, came to Boston, came to Salem, came to New England. Então, o açúcar foi para Boston, para Nova Inglaterra, para Salem, lá perto de onde ele está. So there's a connection, again, through trade, where he's carrying sugar. It could come to New England. New England sending money to Cuba. The plantation expands. The railroad expands. So even though it seems like it's so far away, there is a kind of connection. Embora pareça muito longe, tem uma conexão feita através do comércio, né? O açúcar vai para Boston, o dinheiro dos Estados Unidos vai para lá, se expande a linha ferroviária, que envia mais açúcar. Então, tem esse círculo, essa conexão feita através do comércio. So part of my curiosity was just trying to understand a little more of this connection. Então, a parte da curiosidade dele era entender um pouco mais sobre essa conexão. I'll play a moment of them. They So they have a Grammy. A Grammy. He got a Grammy. And he has a tattoo of a Grammy right there. Uma tatuagem de Grammy no braço. So they probably knew, these two gentlemen, from a young age. Their fathers were in the band. So their idea from, little is, I will play in that band. Então, esses dois músicos ali da esquerda, os pais deles eram da banda também. Então, eles já cresceram sabendo que um dia fariam parte da banda. I will come back to them. I will return. Ele vai voltar a essas pessoas daqui a pouco. So the installation for Documenta was in a large art gallery, and my wife did the visual part, I did the sound. Então, a instalação foi feita nessa galeria de arte bem grande, na Documenta, e a esposa dele fez a parte visual e ele fez o som. But really the sound was the genesis of this piece. Mas a obra começou mesmo com o som. O som foi o gênese dessa obra.
My wife is not here, so I can say that. Que a mulher dele... Pegaram a piada, né? Que a mulher dele não está aqui, então ele pode falar isso. So this is one view. Okay. And then I play just a, in this bar, there's video playing in back. And sound, the sound is coming from around everybody. I'll play just a fragment. Então, o som vem, está em volta, tudo em volta. It's this one. So this is the sound, obviously, of the waves. And then you hear that band you just saw, that's them. Hay una conga que viene de mar. Hay una conga que cuando la llamo. So the structure of the piece A estrutura da obra is always sound of nature, sons da natureza, sound of voice, voz, and then the sound of the saxophone. e o som do saxofone. So very kind of earthly or ocean, people, and then internal. So the saxophone is me. So I'm in here in the environment too. Então, é como se fosse ele nesse ambiente. Então, tem um som telúrico ali da terra, do mar, tem o som dos cantores e tem o saxofone que vem de dentro dele. Hay una conga que viene del mar. ¡Llámala! Hay una conga que cuando la llamo, esa conga si viene a laborar. Hay una conga que cuando
So we recorded this music so that the track surrounds the people, and this is the way I recorded it. So in this room where I recorded, which you saw the video clip, I had the singers on, 3 singers on one side, drummer on the other. So in the installation, you hear 3 singers on one side of the room, 4 drummers on the other. Então, na exibição, você tinha a mesma distribuição do som do local da gravação original. Então, 3 cantores de um lado, os tambores do outro. I don't know if this music exists in Brazil, but it's from a group they call the Abacuá. Ele não sabe se esse tipo de música existe no Brasil, mas é de um grupo chamado Yabacuá. And in Havana and in Matanzas, the Abacuá control the manual labor on the ports. E em Matanzas e em Havana, esse grupo controla o labor, the trabalho braçal who works in the port. Nas docas, os estivadores. Yeah. So a friend of mine compared them to like either they're a little bit like the Masons or the 18th century Sicilian mafia. Então ele comparou eles aos Yeah, Freemason, like Freemason. Okay, os maçons ou a máfia siciliana. So they're a secret society of all men. Então uma sociedade secreta. But it's actually very interesting. It was very important for me to know more about this because in the history of jazz in the United States in 1948, Dizzy Gillespie made a piece with this music with a Cuban composer named Chano Pozo. Então, para ele é muito interessante porque na história do jazz norte-americano, em 1948, o Dizzy Gillespie fez uma música com Chano Pozo. Chano Pozo. Chano. Yeah, it's his name. Yeah. So in the connection of Matanzas and Boston, there's of course there's the sugar trade, which was everybody participated in the sugar trade, but in music we had Dizzy Gillespie, my teacher, a man named George Russell, who worked with musicians like this who came to New York. Então, ele acha interessante porque tem essa troca feita através do comércio de açúcar, mas tem também as trocas feitas através do jazz, com Dizzy Gillespie, com George Russell, que foi professor dele. And this was a major, marked a major change in the music of North America. So big that I cannot even begin to explain it at the moment. Very powerful and irreversible. Então, esse contato marcou uma mudança muito poderosa, muito forte na música dos Estados Unidos. Uma coisa que ele nem dá para começar a comentar agora, de tão grande, de tanto impacto. After this, we could have John Coltrane or James Brown or Michael Jackson, but not before. Então, só depois disso é que pôde haver um Joe Coltrane, um Michael Jackson, James Brown, né?
So I play one more. I finished with one thing. So to finish, after doing the installation with these musicians and the sounds and the collaboration with the biologist and the street vendors and the bartender, the same festival or art show asked me to do a performance. Então, depois de todas essas colaborações com os vendedores, com o barman, com os biólogos, ele foi pedido a ele que se fizesse outra performance. Yeah. And this was in June. Isso foi em junho. So the performance, I was able to get 4 of the musicians from that recording to come join me. Então ele conseguiu levar 4 músicos daquela banda com ele para a Alemanha. And my idea was to I play for 20 minutes, the saxophone, the electronics, what you've heard already, and then they play their music. Então a ideia é que ele tocasse o saxofone, tocasse música eletrônica e depois a banda tocasse a música deles. Because I know them and I've recorded them and I've collaborated with them, but I was hesitant to ask to mix what we do together. Então ele conhecia e tinha colaborado com esses músicos, mas ele estava hesitante em tocar junto. Because their tradition is so specific that I don't want to ask them to change anything. Porque a tradição deles era tão específica que ele não queria pedir que eles modificassem para tocar com ele. So I asked maybe if 1 or 2 would play with me. Então talvez ele pediu que 1 ou 2 talvez tocassem junto com ele. And they said, no, we all play with you. E eles disseram, não, tocamos todos com você. Let me find it. This is Father's Day. Era o Dia dos Pais. Andromea, papá. Luis Cantino, papá. María Espinosa, papá. Leonard Ramos, papá. Y Leonard, papá también. Y mi papá. Thank you. Grandfather. I'm not a grandfather. To celebrate this day, we have a group from Havana, Cuba. No, from Matanzas, Cuba. Better. Mejor todavía. From Matanzas, Cuba. I'll just go right to the music.
I stop it there because it goes on for a while. But we did that for 9 evenings in a row, which was an amazing culmination of that project, because in this performance, in the project, I get to find a way to connect these interests I have. Instrumental music, field recordings, folkloric music. So this was the last project I did, and we actually, after completing this one, we're planning on doing another one in Boston in 2018. So you build a bridge, and then you don't know what will happen next. But it looks like we have another round of concerts together that will be, I'll write new music for. So, in any case, thank you. I don't know if we have time for questions, but maybe. Let me just finish this. Ele disse que essa parte, então, foi 90 minutos de show e que foi muito bom para ele porque resumiu esses interesses que ele tem, né, com música, gravação de música de campo, música instrumental, música folclórica, né? E na verdade esse projeto vai continuar. Em 2018 vai ter uma outra edição em Boston. Então é essa ponte sobre a qual ele estava falando que a gente não sabe o que vai encontrar, né? E que acaba levando ele para lugares novos. E é isso. Ele não sabe se tem tempo para perguntas. Tem? Alguém tem alguma pergunta? Is it good? Yeah. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Marília, que no começo eu não fiz o agradecimento, e uma presença fundamental. Alguma pergunta? Eu peço só que faça no microfone, que seja sobre a Berklee ou sobre o trabalho dele. Bom, gostaria de agradecer a sua presença aqui hoje, Neil. Foi muito interessante escutar a sua apresentação, né, porque a gente teve acesso a ao seu trabalho em vários níveis, né, tanto do ponto de vista mais institucional, né, do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista musical, né. E a minha pergunta ela é mais para o Neil, músico e compositor. Você usa a palavra outside várias vezes na sua fala, né? E eu queria perguntar para você o que essa experiência com fora, né, com o que está fora, seja com aquilo que está fora da música, né, as outras artes que integram essa multidisciplinaridade que você nos mostrou, mas também aquilo que está fora, né, do seu país, uma outra cultura, né, como que essa experiência do fora, de um modo geral, impacta o seu trabalho como músico? The question is essentially as an outsider. You explain. Yeah. The first part I got. Yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm, 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 mm-hmm. A good question. I feel to approach a choreographer or a biologist or a folkloric musician, I have to go do some preparation in advance. So when I meet them, they know I'll be attentive and I won't waste their time. That they have to take a chance on me because I'm not a biologist, I don't play folkloric music, I'm not a choreographer, I don't have their expertise. So one way it affects me is to try to think of a strategy so I can find a way to talk with them
where they will be willing to take that chance to discuss this. And they might say no, but just to begin the discussion, I have to convince them somehow that our discussion is worth having. And that's very different than if I work with another saxophonist. I mean, I guess you have that too, but it's a different discussion. Ele disse que ele tem uma estratégia para se preparar para quando ele tem esses encontros com músicos ou músicos folclóricos ou biólogos ou coreógrafos. Como não é a área dele, ele sente a necessidade de se preparar, né, para fazer com que esse tempo, esse investimento das pessoas valham a pena. Então ele tem esse cuidado de se preparar antes, para valer a pena para as outras pessoas também, para não ser só uma relação de mão única. Então ele acha que talvez esse tipo de encontro exige uma preparação maior do que um encontro com outro saxofonista, por exemplo. And maybe inviting them to have a discussion about a project that they'll feel comfortable with, which maybe the first time I make it small. So this is a small thing we can do together. So then they feel it's okay, they'll try. Does that help? Então, as colaborações começam com pequenos projetos para que as pessoas se sintam à vontade em repartir com ele e trabalhar com ele. Seria isso? I continue to think about that. That's the first answer. There's a second, but I have to think. Yeah. We will talk about this after. Yeah, yeah. But I guess, it's important for them to understand your intention, why you want to do this. I'm trying to do this in English. Okay. Sorry for anything. So I tried to do my homework today, and I heard your album, Marcel's Window. I tried to search for Matanzas at YouTube, at Deezer, at some platform. And I heard some serious jazz stuff. And it's, in a way, traditional, like the instrumentation, but with several new ideas and thoughts of it. And now you presented some contemporary ways of working the music, of seeing not only the object itself, but what's around it. And it seems like you need to first understand I think that first you study a lot of music, the scores, the notes, and everything. And then you started to think like this. My question is, and in what point did you make this turn to see yourself not only as a saxophonist, but as a person with the sounds like Murray and Schaeffer and other thoughts in your mind? Mm-hmm. A good question. The longer... A pergunta é que ponto que ele saiu de um jazz mais tradicional, mais experimental, somente como instrumentista, e começou a prestar atenção mais na ideia do som. I think more and more, I think I had this impulse when I was 15, 16 years old. I began with fine art, not with music. But then I liked music because I liked music, but I also liked musicians. So my friends were musicians, and it's very social.
and it became a way to connect with other people. So I think from the very beginning, I could be alone and love music, but I could be with musicians and love being with musicians. And we built our own bands. You know, the band is like was our social world. Então ele começou, na verdade, aos 15 anos. Então ele começou aos 15 anos, na verdade, com interesse em artes visuais, né? E depois ele se interessou por música, porque ele gostava de música, mas também porque ele gostava de estar com músicos, né? Então tinha tanto essa experiência da fruição da música, como também a experiência social, de fazer parte da banda, que era, na verdade, a vida social dele. And I think that even this music for me was a way to make bridges with other cultures in my own city. Então, música era a forma como ele encontrou de fazer essas pontes com outras culturas, mas a partir da própria cidade dele. Through going to concerts and through going to a music school in the center of the city. When I was 16, 17 years old, I knew people all over the city. And they were from every class, every race, and you find a group of very eclectic people who just are committed to experimenting and learning together. Então, mesmo bem jovem, né, através dos concertos, dos shows e também de frequentar a escola de música, ele conheceu frequentar a escola de música no centro da cidade. This is Boston? Philadelphia. Philadelphia. He's from Philadelphia. Então ele conseguiu conhecer pessoas de todas as raças, de todas as idades, de todas as regiões da cidade. Então foi uma experiência com a diversidade que o impactou muito. So in a way, I think I could. At the same time, I began to study saxophone seriously, or more seriously, but before I was even that accomplished, I was beginning to learn through my friends about Cuban music, for example, or going to see Sun Ra, who was like a smatak, he's very, very experimental, or playing with synthesizers, even though I didn't really know what I was doing, the idea of playing with electronics and listening to experimental music, discovering a little bit about John Cage, finding musicians who were beginning to study music from Brazil, music from Cuba, music from outside the United States. For me, it happened very early. Então, mesmo antes de se tornar, de ter essa fluência no saxofone, né, de se aperfeiçoar no saxofone, ele já tinha essa curiosidade de saber sobre música eletrônica, música cubana, outros sintetizadores, outros tipos de formas de música. I mean, you can do it with YouTube, but we just had to go out and meet people. Então hoje se faz através do YouTube, mas antes você se encontrava com as pessoas, era através do encontro com as pessoas. Hi, good morning. If you can you tell me a little bit more about the interaction of your Berklee students with the students of UFBA and Havana dancers? I was interested on knowing more about their interaction. Mm-hmm, mm-hmm. I guess the UFBA project was very brief, so it probably lasted 5 or 6 days. And I went to Salvador in advance. I'd met a professor, Christian Figueroa, and we planned a way for our students to meet later and collaborate. You understand? Yes, yes. Okay. And as I was thinking that to go to Bahia, Smatak was very interesting because he's transdisciplinary, but also he is not Afro-Brazilian.
So if you go to Bahia to study the Afro culture, this will take you your life. You know, you cannot pretend to learn something in 5 days. I mean, you can see something in 5 days, but you know, there's no end to what you can learn. But Smetak is only one person. Smetak he's a European, contemporary artist, transdisciplinary artist. So that seemed to be something which was a little bit closer to us, you know, coming from the outside. Let's look at the man from the outside and see what he did and study it and then make our own work. But at least look to see what somebody did before we came. Oh, I understand. And I wanted to ask, what was the feedback of your Berklee students about that? It was a lot happened very quickly, but I think it was very, very positive. I think for the musician who builds instruments, it was so powerful to have a project where you're actually creating a very ambitious work with an ensemble. So rather than being, you know, here with the synthesizer all day, he's in an ensemble and a collective, and I think that was very powerful. The woman is a really successful electronic performer now, and that was her first performance. So I think it was very, very good for them. Oh, I understand. Thank you very much. Hi. When I've heard your music yesterday on Bandcamp. Okay. The album Matanza, and my impression when I heard it yesterday and today is that you're improvising, right or no? Partially. Okay, so about it, what you're playing, and I was thinking if you did some research on melodic fragments, melodic ideas from Cuban music for applying it to your saxophone improvisation, or if you're thinking as a free, non-idiomatic improvisation when you're playing? I'm in the middle of this extensive research about Cuba. I made that work. And I was not thinking so much about Cuban music at all. In fact, I was not thinking about Cuban music. But I still had the feeling of going to Alaba, going to the plantation, going to the wetlands. So I let that come into the work in a subtle way. So I used that name for the record. But all of the chords are composed. The chords are not improvised. And it's the most traditional jazz record I've ever made, because it's everything I learned from jazz composition, but applied to electronic music. So you were thinking about dramatic jazz when writing? Yeah. I mean, I won't do it now, but I can show you the scores. There's a score for every piece. And rather than play on the piano, there's 4 saxophones playing the score. So it's like a choir. It's like a choir piece. Yeah, my question was just about that. If you were improvising or if you write anything. So your inspiration didn't come exactly from music from Cuba. Not for that. Not the melodies, not the harmony. Maybe the feeling. Yeah, just the feeling of the nature. Like and my feeling. It's not the way they feel,
the way I feel. Yeah, so the feeling, yes, but the notes, the melodies and the harmonies, no. A pergunta era sobre improvisação. Se ele estava improvisando no disco Matanças, que você ouviu antes da palestra, não é? E ele disse que não, que na verdade né, todos os acordes estão escritos e que e ele também perguntou sobre a influência da música cubana, né? Se ele tinha composto um álbum sobre a influência da música cubana, é isso? Pensando em ideias melódicas específicas da música cubana, e ele disse que não na melodia, não na harmonia, que talvez uma espécie de sensibilidade ou vivência, né, a sensação talvez, né, não a sensação dos músicos cubanos, mas o sentimento dele em relação à música cubana. Mais ou menos isso. Let's say one more thing. There was a concert at Newport Jazz Festival. And it was a tribute to the saxophonist Charlie Parker. And the musician, one of the musicians who played was Miles Davis. And he played, and he didn't play any music by Charlie Parker. And when he came off the stage, the promoter said, "You didn't play any music from Charlie Parker." And he goes, "We played well." And that's a tribute. I would like to know if you get any non-musicians as students in your program at Berklee. I'm waiting for that day. We're getting close. Okay. The school combined with a school of dance and musical theater. So I will have dancers in the class soon. But I do invite, fine artists from other schools to join us. But not actually enrolled in the school. Correct, correct. Okay. Yeah. And how do you see this perspective of having non-musicians, even from people from humanities who think of music and who could do some collaborations, even if not related to the performing arts, for instance? We haven't done it with people. I'm trying to think. Well, we did do it with somebody who does work with graphic novels, so who makes these very comics for adults that are very bizarre. So we've done a little bit of that, but I think that it's a time where we can do these collaborations. So collaborating with, I always talk about literature when I talk about sound. And one of the examples that I use is from Dante. And in Dante, when Dante goes to the Inferno, when he goes to hell, he arrives with Virgilio, no? And you only hear sound. So the introduction, the first contact of hell is the sound that people make in hell. There's no stars above. There's no light. It's all darkness, and you only hear. So there is sound in literature, and there's literature in sound, or there can be. So we've done, actually, that was one thing I teach, and then I think we've used text for the collaboration in Cuba. We did use a text. And I think it was by Carpentier. I don't remember well now. And we didn't do a rigorous inclusion of the text, but that came up very early. Thank you. Deixa eu resumir a pergunta para a gravação. So his question was with, he worked with, a pergunta dele era se ele trabalhava com estudantes que fossem não músicos, né? E ele disse que ainda não, mas que essa possibilidade está se aproximando, porque a escola está tendo uma parceria com a escola de dança. Yeah. Dance and, yes. And musical theater. And musical theater, e teatro musical. Então, mas que ele acha que é a época para se fazer esse tipo de colaboração.
E deu exemplo também que ele usa muito literatura nas aulas dele, inclusive trabalha com uma parte do Inferno de Dante, né, que a primeira descrição do inferno se dá sobre o som do inferno, que não se pode ver nada, apenas escutar. Então ele acha que esse tipo de ele usa esse tipo também de intertexto na aula dele. É mais ou menos isso. Hello, Neil. Thank you for being here with us. And I don't say a lot of words in English, so I will speak in Portuguese. Okay. Eu gostaria de saber de que maneira que afeta você tocar a interdisciplinaridade de artes e de pensar musicalmente também. Her question is about her interdisciplinary, like arts interdisciplinarity, and how that thinking interdisciplinarily Yeah. in arts Yeah. affects your music, your composition, your performance too. If I work in installation, for example, I always feel that I have to leave a lot of room for the people to have the time to look. That if I hear intense music, sometimes I close my eyes. So it has to leave some, I can't finish the piece. The sound by itself, and the sound I played from the installation is almost unfinished because you hear it in a specific environment. That's one. Então, dos exemplos é que quando ele pensa numa instalação, ou produz uma instalação, ele não pensa num som completo, porque se fosse um som terminado, completo, as pessoas focariam demais no som, fechariam os olhos. Ele acha que tem que sempre ter esse espaço para as pessoas interagirem e terminar. Help me. And it can be different for dance, but for installation, what I find is important is to try to make the sound go in a way that people will mimic with their breathing. So if they go in the space, they'll naturally try to breathe and move at the pace of the music. Então ele diz que em colaborações com dança é diferente, mas quando ele pensa numa instalação, ele pensa, por exemplo, que as pessoas têm que entrar e acaba mimetizando ou interagindo com a música através da respiração, através do In the case of, after I finished that work, I spoke with the conductor. And the conductor says his job is to make the whole orchestra breathe together. And I thought that's really interesting, because I was thinking I want to make people breathe in a way which gives them time to think, to take things in and also feel something. You know, contemplate what they see, contemplate what they feel. So the music for installation is this kind of slow sound a lot. I guess when I am playing instrumental music, then I go back to my old way. So then when I play with Marco now, I probably go back to my old way. But I think that working with another discipline, I want the music to interact with that other discipline. So we are almost in dialogue. Do you understand? And I think that when I was watching the video of these guys, the drummer, the primary drummer, watches the dancer and then plays for the dancer. So they kind of have a interaction. And I guess playing with them, because they're a dance band, they always play for dance. And I had a very particular feeling playing with them
not just because of the energy that they play with, but also they're so flexible. So if I start to do something, they all can kind of change because they kind of treat me like the dancer without thinking about it. They all can adapt very quick. So I think when I work with a group, with that group, that is a canonical, a very masterful dance group, that affects how I play. So I guess it's different from that. Those are two ways: for an installation and one with working with musicians who specifically do dance. Then I begin to think of a different kind of pacing. Então, nas instalações, ele sempre pensa em trabalhar junto com as outras artes. Então, como é que isso vai... Ele quer que as pessoas respirem junto com a música, por exemplo, como no exemplo do maestro que ele deu. Mas ele tem o jeito antigo dele de tocar. Quando ele está tocando sozinho o saxofone, ou quando está colaborando, por exemplo, com o Marco, como ele vai fazer daqui a pouco, é o jeito antigo. Mas tem esse outro jeito, que seria o jeito da instalação, e ainda um outro terceiro, que seria quando ele está tocando com esse grupo que trabalha com dança. Tem essa flexibilidade, quer dizer, de os músicos alterarem a música conforme a dança e adaptando, né, de ter esse tipo de flexibilidade. Então, se escutar uns aos outros, né? I think. É isso. Good morning. Good morning. Thank you for being here with us. I wanted to know how your first contact with electronic music was, and if you mix electronic music in your jazz playing, something like that. Yes. First contact, you see the shirt you're wearing? Yeah. That. He has the Pink Floyd Dark Side of the Moon shirt. So I saw them play that concert. Yeah. And I was like 12 or 13. But pop music, pop music has electronics in it. And then my high school had a synthesizer. So I began to just experiment, not knowing what I'm doing, just try things. So I think it was just part of our, what we said, this was the sound of the future, to us. So we just have to, the desire to work with electronics was always there. I didn't always have access. I didn't have knowledge. I didn't know how to do electronic music, but I think I always wanted to do electronic music. Like an experiment. Okay, thank you. A pergunta era sobre o primeiro contato dele com música eletrônica. E ele se referiu à camiseta dele, que ele falou que é através da música pop, né, do show do Pink Floyd, por exemplo, The Dark Side of the Moon, e através de outras bandas de música pop que usa muito música eletrônica. Então, mesmo na escola secundária, no ensino médio, tinha um sintetizador na escola dele, e ele começou a experimentar com aquilo, sem saber muito para onde que aquilo iria, sem ter muito conhecimento. Então, foi através dessa curiosidade e dessa experimentação, mesmo desde muito jovem. Hey Neil, good morning. Good morning. When you mentioned that you're always talking about building bridges, and even before you build the bridge, you try to study the field of the person. So when you reach them, you won't waste their time. So I was going to ask something about the 9 days you played with the Cuban musicians. What I heard of it, in my interpretation, it sounded almost like you were, in the beginning, evoking the sounds of the three singers with the saxophone, with a software harmonizing, or maybe a guitar pedal, I'm not really sure, with those slow movement, few notes changing, almost a Gregorian kind of sound movement. And then you went into a more jazzy kind of melodic movement, all this saxophone stuff people do. Did you think about that all the 9 days? Did you try to state something similar, or you just went with them on their 3 against 2 beat?
Thank you. Eu vou traduzir também. Pelo que eu ouvi dele, pela instalação que ele tinha mostrado antes ali, eu senti no improviso dele como se ele estivesse invocando os cantores que estavam ausentes lá, com aquele movimento sonoro mais calmo no início, mudando poucas notas, e depois foi indo para uma coisa mais jazz, à medida que foi interagindo com ele. Eu perguntei se ele pensou sempre nisso, ou se ele foi mudando à medida que ele chegava lá, nos 9 dias que ele foi. I mean, I think that was day 9. And I think by day 9, I was probably doing what I would have done if they weren't there. So that's the way I play. But I think that maybe day 1 or day 2, they wanted to begin the, for example, they begin their ceremony with a chant to Elegua, to the Orisha, Elegua. And so they asked if I would play on that. And feeling very cautious, they told me they wanted me to play electronics on the Elegua. And so I said, okay, if you think this, they wanted that, and they said that, and I said, I don't want to interfere with what you do, out of respect to what you do. Having studied them, this is not something that you are going to just freely play with. But they said, no, we like the sound of that, and this is artistic presentation. So this is not a, orthodox or, official use of that music. It was artistic presentation. And I think after that, I began to feel a kind of comfort with them where they like this spectacle of these echoes and this kind of things sounding big and mysterious in the way I could do it. So they were encouraging. And I think, and in the end, it was just do what I can do, the best I can do it, and listen. And it was coming together. So day 1, I'm not sure what they think, how it fits, but I think by day 9, it's just like, or day 3, you just be yourself. I can just do what I do, and it worked. Então, no último dia, ele tocou daquele jeito mesmo que ele achou que seria a contribuição dele naquela performance, mas que nos primeiros dias, desses 9 dias com essa banda, tinha ainda essa ideia de precaução, né, de saber como que eles iriam interagir. Por exemplo, eles iam tocar um primeiro canto, que era um canto para um orixá, e eles o convidaram a participar. Ele ficou um pouco receoso por ser uma música, né, religiosa, e eles disseram, não, isso aqui é uma apresentação artística, nós não somos ortodoxos, nós gostamos desse som, desse tipo de som, né, misterioso que você traz. E foi por aí que a interação surgiu. But they have performed with Chucho Valdez, with Steve Coleman, with different salsa singers and instrumentalists, so they're kind of like stars. So many people like to perform with them. So for them to work with a jazz musician is not entirely new. They've done nothing with electronics ever. But for them to work with even a musician from, I don't know who they worked with that much. As individuals, they worked with musicians from the United States. And as individuals, they've done many, many different projects. So I don't feel like that group is comfortable working in kind of an international milieu. The group in Alaba, the group that I show with the woman dancing, maybe not so much. I don't know them that well. So maybe they're more traditional and don't have a practice. I don't know what they do when they're not playing that music. But the Moniquitos have an international practice. Moniquitos de Matanzas. So, embora eles nunca tenham trabalhado com um artista de música eletrônica, ele já tem vários contatos com músicos de salsa e outros artistas de música pop. Então, não era
necessariamente novo, esse tipo de colaboração para esse grupo. Né, em oposição a outro grupo da fazenda de cana-de-açúcar, que esse sim parece ter esse caráter mais tradicional mesmo. Good. Maybe one more question, if there is one, because then Marco and I prepare to play a little bit. Então, se tiver, talvez mais uma questão, mas porque ele e o Marco vão tocar. Né? Tem mais alguma questão? Good. Well, thank you. Obrigado. Eu queria só pedir uns minutos, porque a gente não conseguiu passar o som antes, a gente vai passar o som agora e aí em seguida a gente toca. Tá bem? Oi? Quer o quê? Não, é só pedir paciência. Não é nenhuma defesa de tese, tem que sair para...
Oh, thank you, Neil, and thank you, audience. Eu quero lembrar que a ideia é ter o Neil mais presente conosco e quem sabe a gente poder fazer, assim como ele fez na UFBA, um intercâmbio entre estudantes, quem sabe fazer também aqui na UFMG. E também gostaria de lembrar que na próxima semana, nós temos aqui na terça-feira também o Otomo Yoshihide, que é um guitarrista japonês, músico experimental e também criador de trilhas sonoras para cinema japonês e para televisão japonesa, e ele vem para cá na terça-feira. Então, Neil, thank you. I hope that you come here more times and maybe produce a interchange between Brazilian students, North American students of music, and well, thank you.